Você sabia que já houveram papas que foram condenados em concílios por heresia? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos abordar o Papa Honório I, que foi condenado pelo Terceiro Concílio de Constantinopla em função de dialogar com a heresia chamada de monotelismo. Conforme a tradição, Honório I foi eleito Papa em 27 de outubro de 625 d.C. Sobre muitas perspectivas, o pontificado de Honório I obteve significativos êxitos, como por exemplo, Honório I pôs fim a um cisma local que existia na Itália. Honório I empreendeu um programa de educação do clero e, inclusive, assumiu também algumas atividades temporais que as autoridades civis já não estavam conseguindo exercer. Ele também se envolveu em empreendimentos como concertos e construções de aquedutos em Roma e foi um exímio administrador das propriedades papais, de modo que nunca lhe faltou fundo para a construção, manutenção e melhoria das igrejas de Roma. Contudo, Honório I não ficaria marcado na história por esses êxitos do percurso do seu pontificado. Na verdade, o que estigmatizou a figura e a história desse Papa foi o seu envolvimento com o que ficou conhecido como a heresia do monotelismo, isto é, uma concepção que divergia da concepção ortodoxa que fora afirmada nos concílios acerca das naturezas de Cristo, ou melhor dizendo, acerca das vontades de Cristo. E o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: para Honório I, que dialogava com Sérgio I, que era o patriarca de Constantinopla, na pessoa de Cristo, isto é, no Verbo encarnado, na segunda pessoa da Trindade, existiam duas naturezas, porém uma única operação, ou seja, Honório I e Sérgio I rejeitavam a fórmula credal que afirmava que Cristo tinha duas naturezas e também duas vontades. Honório alegava que em Cristo havia duas naturezas distintas, mas uma só operação. E é importante salientar esse ponto, porque nós não podemos confundir a afirmação do Papa Honório, uma vez que isso pode causar uma distorção e transparecer a ideia de que o Papa estava negando as afirmações do Concílio de Calcedônia, ou mesmo negando as afirmações das duas naturezas que foram tão caras para o Concílio de Calcedônia e para os cristãos de uma forma geral. O Papa estava afirmando, ele concordava com Calcedônia, de que Cristo tinha sim duas naturezas, porém ele negava que isso implicasse em duas vontades. Como eu afirmei anteriormente, para Honório, na pessoa do Verbo, na segunda pessoa da Trindade, existe uma natureza divina e humana, duas naturezas distintas, mas uma só operação, uma só vontade. Esse pensamento ficou conhecido na história como a heresia do monotelismo. E isso foi condenado pelo Terceiro Concílio de Constantinopla em 681. O cânone do concílio sobre esse pensamento e sobre a posição do Papa Honório afirmou a seguinte declaração: todavia, como desde o início o maquinador do mal não descansou, encontrou um cúmplice na serpente e, por intermédio dela, atraiu para a natureza humana o dardo envenenado da morte, assim também agora ele encontrou instrumentos apropriados ao seu propósito, a saber, Honório, que foi Papa da Roma mais antiga, e não demorou a, por meio deles, criar obstáculos do erro contra o corpo pleno da igreja e, com fala inusitada, difundir entre os ortodoxos a heresia de uma única vontade e um único princípio de ação nas duas naturezas de um membro da Santíssima Trindade. Se você aprendeu um pouco de história do cristianismo e gosta desse conteúdo, gosta desse estudo em específico, segue nosso canal, se inscreve, deixa aqui o seu comentário, o seu like sobre a história do Papa Honório, sobre essa decisão conciliar, sobre um Papa. E não perca o nosso próximo conteúdo, esteja antenado para aprendermos juntos e para nos aprofundarmos na história da tradição cristã. Forte abraço.